Agora eu vou falar sobre um triângulo especial, tá? Por que especial? Porque ele aparece muito nas questões de vestibular, de livros e tal. Então, de tão usado que ele acaba merecendo uma atenção especial aqui na nossa aula, tá? Eu vou explicar só sobre ele agora. As estratégias para resolver esse triângulo aqui, tá? Ele é um triângulo retângulo, tem 90 graus aqui. Ó, ele tem essa divisão aqui no meio, divide em outros dois triângulos. Aí ele tem 30 e 60 graus aqui, conforme você está vendo. Ó, o que eu vou falar é para esse triângulo. Tem que ser 30 graus aqui e 60 aqui. E tem que ser 90 aqui, tá? Se for assim, beleza. Aí você vai usar essas estratégias que eu vou te mostrar. Bom, antes de eu começar a falar sobre ele, deixa eu falar sobre o triângulo isósceles, né? A gente já viu isso aí em aulas anteriores, né? Isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados congruentes. Que congruente? Mesma medida. Então ele tem dois lados com a mesma medida. Bom, para você entender rapidinho o que eu vou querer te dizer, bom, vou usar o teorema da barraca. Eu ensino isso pra galera na aula, sabe? Aí o pessoal grava legal, né? Isso eu já falei em outras aulas também aí, mas lá do ensino médio. Bom, é assim, ó. Você já deve ter armado barraca alguma vez na tua vida, não é isso? Bom, se não armou, pelo menos já viu uma armada. Isso eu tenho certeza. Possível que você não tenha visto uma barraca armada, né, amiguinho? Pois é, tem gente que, né, arma a barraca e não desarma nunca também. É isso, né? Deixa ela lá armadinha. Olha aqui. Aí assim, ó, presta atenção. Aqui tá o chão. Beleza? Agora pensa uma barraca bem feitinha, tá? Que tem os dois ferros ali com o mesmo tamanho, né? Então, olha aqui. Aqui e aqui. L e L. Se você fizer uma linha reta aqui, ó, imagina um chão plano, né? Você vai ter um triângulo isósceles. Por quê? Porque essa medida é a mesma que essa. Agora eu te faço uma pergunta bem difícil. Ó, até hoje nunca, tô brincando, tá? Até hoje nunca ninguém errou isso aí. Todos os alunos que eu perguntei sempre acertaram. Pelo fato desse lado ter o mesmo comprimento que esse, o que você acha que vai acontecer com esse ângulo em relação a esse aqui? É claro, é óbvio que esses dois vão ter também a mesma medida. Então, se um triângulo tiver dois lados com a mesma medida, ele não precisa ser triângulo retângulo. Esse aqui não é, esse desenho aqui. Se um triângulo tiver dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida, ele também vai ter dois ângulos com a mesma medida. Dois ângulos internos. E se ele tiver dois ângulos com a mesma medida, eu sei que ele tem que ter dois lados com a mesma medida. Entendeu o que eu falei? É isso, tá? Basicamente. Ah, mas o que isso tem a ver com aquele carinha ali? Tudo. Você vai entender agora a saída para esse tipo de triângulo. Normalmente, né, a maior parte das questões, quando envolve esse tipo de triângulo aqui, eles fornecem essa medida aqui para a galera, ó. Daqui até aqui. Vamos imaginar aqui que seja 100. Não vamos botar nenhuma unidade, 100 unidades de comprimento, tá? 100, essa medida. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Você sabe que uma linha reta forma um ângulo raso. O que é isso, professor? Um ângulo de 180 graus. Se é uma linha reta, temos 180 graus, né? Então aqui, ó, aqui embaixo é uma linha reta. Então, se essa parte aqui é 60, esse ângulo aqui, ó, é o que falta para dar 180, porque uma linha reta tem 180 graus. Então, se aqui é 60, aqui vai ser 120. Não é isso? Na aula anterior, né? A parte de... Anterior não, na aula polígonos, lá do 8º ano, né? Tem uma aula polígonos. A gente aprendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é sempre 180 graus. Não importa se ele é triângulo, retângulo ou não. Qualquer triângulo é assim. Isso aqui, ó. Isso aqui do lado de cá é um triângulo. Você tá vendo, ó? Aqui, ó. Isso aqui é um triângulo. Ele não é um triângulo retângulo, esse carinha aqui, ó. Esse aqui eu tô falando, tá? Ó, ele não é um triângulo retângulo. Mas ele é um triângulo. Então a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus. Se aqui é 30 e aqui dentro é 120, 120 com 30 já deu 150 graus. Para fechar 180, obrigatoriamente esse ângulo aqui tem que ser de 30 graus. Aí você vai dizer, tá, e daí, professor? E daí que a estratégia para resolver esse triângulo vem agora. Observa,
Esse triângulo aqui, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tem algo de especial? Tem. Ele tem dois ângulos com a mesma medida. Tem ou não tem? Tem. O que a gente viu agora? Que quando tem dois ângulos com a mesma medida, esse, também vai ter dois lados com a mesma medida. Ó, quais são os lados? O lado que se opõe a esse ângulo aqui e o lado que se opõe àquele ângulo ali. E o que vai acontecer? Quem que se opõe ao 30 graus? Esse 100. Quem que se opõe a esse 30 graus? Aqui, ó. O que eu estou querendo te dizer? Que nesse triângulo 30, 60, obrigatoriamente essa medida que você encontrou aqui, daqui até aqui, ou que foi fornecida na questão, é a mesma que essa daqui até aqui. Então aqui eu posso marcar 100. Essa medida é a mesma que essa. E aí normalmente nessas questões, eles pedem para calcular aqui ou aqui, entende? Normalmente é isso que eles fazem. Pode pedir outra coisa, mas em geral é isso aí. E aí você vem para esse triângulo aqui, ó. Aí você esquece agora o triângulo original, porque a gente achou a hipotenusa desse triângulo aqui, tá vendo? Ó, é 100. Vamos supor que a questão peça para calcular esse x aqui, ó. Vamos supor isso, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o soca à toa, só que eu vou usar o soca à toa só nesse triângulozinho aqui, ó. Eu esqueço o resto. Aqui, ó. Tá? Ó. Só cá toa. Se eu quiser calcular o x, o que vai acontecer? 60 graus está aqui, né? Então esse vai ser o cateto adjacente. Ali vai ser quem? A hipotenusa, né? Aí eu vou usar a fórmula que tem a adjacente e hipotenusa. Quem que tem a adjacente e hipotenusa? O K. Então vamos lá, ó. Cosseno de 60 graus é igual a x dividido por 100. Adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 60 é 1/2. Tá? X dividido por 100. Multiplique em cruz aqui, né? Ó, 2 vezes x é igual a 100. Certo? 2x é igual a 100. Passa o 2 dividindo. X é 100 dividido por 2. E o x é 50 unidades de comprimento. Viu? Se ele estivesse pedindo para calcular aqui, eu usaria o só. Seno é oposto pela hipotenusa. Vê que sempre tem uma estratégia, mas muito importante você relembrar, tá? Você ter isso na consciência. Se for esse triângulo 30, 60, essa medida vai bater com essa por causa da questão angular que eu te mostrei aqui, tá bom? O teodolito é um instrumento de medida de ângulos, bastante útil na topografia. Com ele, é possível determinar distâncias que não poderiam ser medidas diretamente. Para calcular a altura de um morro, em relação à região plana no seu entorno, o topógrafo pode utilizar esse instrumento adotando o seguinte procedimento. Situa o teodolito no ponto A e, mirando o ponto T no topo do morro, mede o ângulo de 30 graus com a horizontal. Desloca o teodolito 160 metros em direção ao morro, colocando-o agora no ponto B, do qual, novamente mirando o ponto T, mede o ângulo de 60 graus com a horizontal. Fica difícil só lendo assim, né? Mas o bom é que essa questãozinha, a questãozinha de vestibular, ela tem o desenho para você, tá? Ele tá falando assim, ó, não sei se dá para enxergar bem, mas aqui é o ponto A, tá? Ponto A. Aqui, ó, é o ponto B. Né? Esse aparelhinho aqui que não dá para ver bem, aqui, ó, isso aqui é o teodolito, certo? Aqui, ó. Com esse aparelhinho. Diz que ele se deslocou 160 metros. Não sei se você enxerga, mas aqui aparece, ó. 160 metros, né? Aqui nós temos o 30 graus. Certo? Aqui, ó. E aqui os 60 graus. Beleza? Então ele está falando aqui, né? Que ele se deslocou do A para o B, 160 metros. E o ângulo passou de 30 para 60 graus. Aqui está o ponto T. Aqui no morro, ó, aqui em cima, ó, beleza? Então o que ele pede para calcular? Ó, se a altura do teodolito é 1,5 m, 1,5 metros, então nós temos essa medida do teodolito aqui, ó, 1,5 metros, daqui até aqui, beleza? A altura do aparelho. A altura do teodolito é 1,5 m, segundo a questão, né? É correto afirmar que a altura do morro, com relação à região plana a qual pertencem A e B. Ele quer a altura do morro daqui até aqui embaixo, ó. Até aqui, ó. Ele quer essa altura aqui, ó. Beleza?
daqui até aqui. Tranquilo? Ó, essa altura que ele quer que você calcule. Vamos chamar de Hzão, que é a altura do morro. Beleza? Pois é, o que nós temos aqui? O nosso querido triângulo 30, 60 graus, que a gente acabou de aprender, né? Como é que a gente vai operar com ele? Bom, não é muito difícil. Eu vou redesenhar aqui as partes que me interessam, né, da questão. Então nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, bonitinho, ó, essa medida aqui que eu vou chamar de x, né? Aqui e aqui, bem bonitinho. Ó, aqui é 30 graus, aqui é 60 graus, show, dá uma ajeitada ali, 60 graus, aqui é 90, né, bonitinho, e daqui até aqui, segunda questão, 160 metros, não é isso? Perceba que esse x aqui não é a altura do morro, né? O x ali que eu marquei, que eu fechei o triângulo, seria daqui, ó, até aqui, ó, seria o x, ó, aqui, ó, daqui até aqui, né? Para fechar o nosso triângulo retângulo bonitinho, tá vendo? Aqui é 90 graus, ó. Ah, como é que eu vou achar a altura do morro? Bem fácil. A gente vai calcular esse x e a altura do morro que ele quer vai ser o x mais quem? 1,5 m, que é a altura do aparelho. Ó, tá vendo aqui? Ó, daqui até aqui, como a gente viu, ó, 1,5 m, né? Então é o x, que é daqui até aqui, mais esse 1,5 m. Isso vai ser a altura do morro, o valor que ele está pedindo para a gente calcular, tá? Então o que a gente viu ali na aula, na explicação? Se aqui é 60 graus, fecha aqui 120, para dar o 180, né? 30 mais 120, 150, então aqui é 30 também. Porque é um triângulo, tem que fechar 180 graus. E esses 160 metros, que é a medida daqui até aqui, vale aqui também, ó. Não foi isso que a gente viu na explicação? Então, agora eu quero calcular esse x aqui, tá? Então, eu vou utilizar esse triângulo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o cateto oposto. E o 160 é a hipotenusa, não é? Então eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. Eu vou utilizar quem? O SOHCAHTOA, né? SOHCAHTOA. Vamos lá? SOHCAHTOA. Qual é a fórmula que tem oposto e hipotenusa? É o só, seno. Então, seno de 60 graus é o cateto oposto, que é x, pela hipotenusa, que é 160. Seno de 60 graus, lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Que a gente viu na musiquinha também, né? Multiplica cruzado, ó, 2 vezes x igual a 160 raiz de 3. Passa o 2 dividindo, x igual a 160 raiz de 3 dividido pelo 2. Divide o 160 pelo 2, 80 raiz de 3 metros. Pois é, qual é a resposta final então para a nossa questão? A altura H do morro é o quê? É o x que a gente encontrou mais 1,5, né? Então a altura H do morro vai ser 80 raiz de 3 mais 1,5 metros. Bem bonitinho como está aqui. Então a alternativa correta é aquela que tiver isso, 80 raiz de 3 mais 1,5. É a alternativa A, conforme você está vendo aqui. O comandante de um navio fez pela primeira vez uma rota retilínea AC, orientado por um farol F, localizado numa ilha. Ele pretendia determinar as distâncias do farol F à rota AC e do ponto inicial A ao farol F. No início da viagem, o comandante obteve a medida FAC igual a 30 graus, o ângulo FAC. E após percorrer 6 milhas marítimas, localizando-se em B, ele fez a medição do ângulo FBC, obtendo 60 graus. Observe a figura a seguir, que ilustra essa situação. Então, para ajudar, eles deram uma figurinha pra gente, um desenho, né? Ó, vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Aí o que aconteceu? De A para B, segundo o texto ali que a gente acabou de ver, de A para B, ele percorreu 6 milhas, né? Ó, tá aqui o desenho, 30 graus aqui, não sei se dá para você ver, 60 graus e aqui o ponto F. Ficou meio apagadinho, né? Mas aqui tá. E aqui tem o C. Beleza. De acordo com as informações, as distâncias em milhas do farol F à rota AC e do ponto inicial A ao farol F obtidas pelo comandante foram
Veja bem, ele quer a distância do F até na rota AC. Quando se pede uma distância desse tipo, do farol F até na rota C, a distância que ele quer é em linha reta. A menor distância possível, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Ele quer essa distância ali, tá? Que eu vou chamar de D. Sei lá, X. X é melhor. X. Tá bom? Então, qual vai ser a nossa partida? Qual vai ser o nosso caminho para resolver a questão? Aquilo que a gente já viu. Esse é o triângulo 30, 60 graus, né? Se a gente completar os 60 graus aqui vai dar 120. E ali vai dar 30, né? A gente já viu isso bastante. Então, esse 6 que você está vendo é a mesma medida aqui. Esse 6 aqui é igual ali, né? Então, pegando esse triângulo retângulo aqui, ó, que você está vendo, 60 graus, o X e o 6. O X é o cateto oposto. O 6 é a hipotenusa. Então, eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. Qual fórmula tem oposto e hipotenusa? O só, né? Ó, só, cá, toa. A fórmula que tem oposto e hipotenusa é o só, que é a que eu vou utilizar. Então, seno de 60 graus, né? Novamente eu vou te falar, eu estou usando esse triângulo aqui agora para resolver, tá? Ó, o seno é oposto pela hipotenusa. Então, o seno de 60 graus é o x dividido pelo 6. O seno de 60, lá na tabelinha, é a raiz de 3 sobre 2. Igual a x sobre 6, multiplica cruzado. 2x é igual a 6 raiz de 3, passa o 2 dividindo, né? E o x vai ser 3 raiz de 3 milhas marítimas. Milhas marítimas, como fala a questão. Então, a resposta, a primeira pergunta dele, né? Ó, a distância do farol F à rota C, que é essa distância aqui que ele está pedindo, a resposta é 3 raiz de 3 milhas marítimas. Eu tenho a alternativa C, que fala isso, e a alternativa D, que fala isso, né? Então eu preciso calcular outra distância. Ó, ele pede também, olha aqui, ó, a distância do ponto inicial A ao farol F. Olha que legal. Ele pede essa distância daqui, do ponto inicial A ao farol F. Eu vou chamar de Y, tá? Que legal. Como é que eu vou fazer essa conta, né? Então, tem uma estratégia legal que a gente pode utilizar aqui agora, que é pegar esse triângulo grandão aqui, ó, né? Já que eu quero calcular essa medida aqui, ó, eu vou pegar o triângulo grandão, né? Ó, esse aqui de fora, tá vendo, ó? Grandão. Então vamos utilizar ele, tá? Aqui, ó. Nem todas as questões são tão fáceis, né? Às vezes você tem que elaborar um pouquinho melhor, né? Olha aqui, ó. Aqui é 30 graus, conforme você tá vendo. Eu tenho uma medida desse triângulo que eu acabei de encontrar, que é o 3 raiz de 3, que é o x, olha aqui, ó. Vou ter que utilizar ela. E eu quero achar o y. Por quê? Essa daqui até aqui eu não tenho, né? Ó, aqui é 6, mas eu precisaria até aqui, ó, tá vendo? Então, pegando o triângulo grandão, eu vou utilizar o 3 raiz de 3, né? E vou usar o só cá toa de novo. Bom, esse aqui é o cateto oposto. Que o 30 graus está aqui, né? E o y é a hipotenusa. Eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. É o só de novo. É o seno, né? Então vamos lá. Fazer com outra cor agora, né? Seno de 30 graus é o cateto oposto, que é o 3 raiz de 3, pela hipotenusa y. Seno de 30 graus é 1/2. Lá na tabelinha, né? Multiplica cruzado. Y é igual a 2 vezes 3 raiz de 3. 2 vezes 3, 6, né? Então, y é 6 raiz de 3 milhas marítimas, como diz a questão, né? Então, a alternativa correta é aquela que tiver 3 raiz de 3 para a primeira medida e 6 raiz de 3 para a segunda. A alternativa certa é a alternativa C. É isso?